Olá! Em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E para hoje temos esse trilho de mesa em espiral. Eu fiz algumas adaptações da peça original, que era trabalhada com linha bem mais fina e tinha muito mais voltas. Então diminuí a quantidade de voltas, readaptei um pouco aqui a distribuição dos pontos e esse aqui que vocês estão vendo ficou medindo 1,10 m de comprimento por 65 centímetros de largura. E como vocês vão ver logo à frente nos materiais, eu trabalhei essa peça no fio número 5. Mas nada impede que você trabalhe no fio número 4, a única diferença é que a sua peça vai ficar um pouco menor que a minha. E se você fizer essa peça por esse vídeo, gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça usei 2 novelos com 300 gramas cada do fio extra cores na cor turquesa. A numeração dessa cor é 56. A espessura desse fio é número 5. Eu não gastei toda a linha, sobrou metade de um novelo. Trabalhei com agulha para crochê de 3 milímetros e também usei tesoura para os arremates. Começo trabalhando 6 correntes. Volto na minha primeira corrente, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, fiz um anel com as 6 correntes, agora subo aqui 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Nesse anel, vou trabalhar um total de 14 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 14. Continuo fazendo os pontos até totalizar aqui 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. E eu prendi aqui a ponta inicial do meu trabalho por debaixo desses pontos que fiz agora. Assim, já arrematei aqui essa linha. Em seguida, eu venho aqui na minha terceira corrente que fiz para iniciar essa volta, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. E assim encerrei a primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Começo com 3 correntes. E aqui na segunda volta, nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui no início, eu só subo as 3 correntes. Depois, eu completo aqui no final com mais um ponto alto junto aqui. Então, venho direto aqui no ponto logo à frente e a partir daqui vou fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, 1 e 2. No da frente, mais 2. Então, vamos continuar com esse padrão até no final da volta. No final, teremos feito aqui 28 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já vem. Bem, então aqui eu trabalhei 2 pontos altos em cada ponto de base até o meu último ponto. Até aqui eu fiz 27 pontos altos. Agora, o ponto de número 28, eu vou trabalhar aqui no mesmo local onde eu subi as 3 correntes. Em seguida, fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. E aqui completei a minha segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Eu começo a terceira volta fazendo aqui 3 correntes. E aqui na terceira volta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Em um ponto de base, eu faço apenas um ponto. No outro, eu faço 2 pontos. Então, faço um aumento no ponto da frente. Fez 2 nesse, no da frente um só. Fez um só aqui, no próximo faz 2. Então, vamos intercalando, um com aumento e um sem aumento. Trabalhando dessa maneira, no final nós teremos feito aqui
42 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 42 e em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei a minha terceira volta com o padrão que orientei vocês e fiz aqui um total de 42 pontos altos. Agora, nós vamos fechar aqui essa volta na terceira corrente que fizemos para iniciar. Em seguida, vamos trabalhar aqui a nossa quarta volta. Eu começo a quarta volta subindo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim as 3 primeiras, um ponto alto, e a quarta, um intervalo de separação. Depois, eu venho no ponto logo à frente, faço aqui um ponto alto. Depois, uma corrente. Próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. Então, eu vou trabalhando com esse padrão de fazer um ponto alto em cada ponto de base, sem pular nenhum. E depois de cada ponto alto, uma corrente de separação. Trabalhando assim, nós vamos fazer aqui um total de 42 pontos altos na quarta volta. Então, eu vou fazer aqui o meu seguindo essa orientação e já vem. Trabalhei aqui os meus 42 pontos altos da quarta volta, sempre separando com uma corrente. Agora, eu fecho na terceira corrente que fiz para iniciar. 1, 2, 3, atravesso pelo meio, ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta é idêntica à quarta volta. Então, nós começamos com 4 correntes. E vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos de base. E fazendo uma corrente de separação. Fez a corrente, vem no ponto da frente, mais um ponto alto. Fez o ponto alto, mais uma corrente. E assim vamos. Então, vamos ficar com 42 pontos altos separados por uma corrente aqui na quinta volta também. Eu vou fazer aqui o meu e já vem. Trabalhei os meus 42 pontos altos separados por uma corrente aqui da quinta volta. Agora, nós fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, vamos dar início à nossa sexta volta. A sexta volta, eu começo fazendo aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço e trabalho um ponto alto no ponto alto da frente. Fez o ponto alto, nós sempre vamos fazer 1, 2 correntes. Vamos laçar e trabalhar um ponto alto no próximo ponto de base. Então, na sexta volta, será trabalhada com 42 pontos altos trabalhados um sobre cada ponto de base. E depois de cada ponto alto, nós vamos sempre fazer 2 correntes de espaço. Então, vou trabalhar aqui os meus e já venho. Trabalhei os meus 42 pontos altos, sempre separados por 2 correntes aqui da sexta volta. Agora, fechamos na terceira corrente que fizemos para iniciar. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo aqui. Em seguida, vamos trabalhar aqui a nossa sétima volta. A sétima volta é idêntica à sexta volta. Então, nós vamos começar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. E fazendo sempre 1, 2 correntes de espaço entre cada ponto alto. Então, vamos ficar com 42 pontos altos aqui na sétima volta também. Separado sempre por 2 correntes. Eu vou fazer aqui o meu e já vem. Trabalhei aqui toda a minha sétima volta, agora fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta. E vamos trabalhar aqui a nossa oitava volta. A oitava volta, eu vou começar fazendo um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base. E depois de cada ponto alto, eu sempre vou fazer 1, 2, 3 correntes de separação. Venho no ponto da frente, um ponto alto. Então, vamos fazer 42 pontos altos aqui também, separados sempre por 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar aqui toda a minha oitava volta com essa orientação e já vem.
Completei aqui todo o restante da minha volta de número 8, agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E vamos trabalhar a volta 9. A volta 9, ela é idêntica à volta de número 8. Então, nós começamos com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos de base, separando sempre com 3 correntes, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, próximo ponto alto, um ponto alto. Então, é só isso daqui para trabalhar a volta 9. Eu vou fazer aqui a minha e já venho. Bem, trabalhei aqui todo o restante da minha volta 9. Agora, fechamos com o ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. E aqui, nós vamos pegar 2 pedaços de fios de outra cor e vamos fazer 2 marcas antes de começar a próxima volta. Então, aqui, olha, eu vou prender uma marquinha nessas correntes que ficam logo antes do local aqui onde fechei. Então, fechei aqui, tenho essas 3 correntes, aqui faço a minha marquinha. Depois de prender aqui a marquinha nessas correntes que ficam logo antes do local onde fechamos, nós vamos contar aqui. A partir das 3 correntes aqui, que são o primeiro ponto alto dessa volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos altos. Chegou aqui no ponto 21, nas correntes que ficam logo à frente do ponto 21, eu faço a outra marquinha. Então, eu dividi no meio aqui. Tenho 21 pontos entre cada uma das 2 marquinhas. Então, faz isso aí na sua peça também, para ficar mais fácil da gente contar aqui agora a próxima volta. Então, agora nós vamos trabalhar a volta de número 10. A volta 10 será feita da seguinte maneira: eu subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Laço e volto no mesmo ponto aqui de base, faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos num único ponto aqui de base. Em seguida, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E vir no ponto alto logo à frente aqui na base e sobre ele trabalhar um ponto baixo. Fez o ponto baixo, sobe mais 3 correntes, 1, 2, 3. Agora, vem no ponto alto logo à frente e aqui faz 2 pontos altos. Então, olha, esse daqui será o padrão que nós vamos trabalhar por essa volta. Sobre cada ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. E depois que fez os 2 pontos altos, nós sempre fazemos 1, 2, 3 correntes. Vamos para a base, no próximo ponto alto de base, nós prendemos um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, sobe mais 1, 2, 3 correntes. Vem no ponto à frente, faz 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhando com esse padrão aqui até eu encontrar a minha próxima marquinha. E no total, vou fazer aqui, até encontrar a minha próxima marquinha, 11 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por essas 3 correntes, um ponto baixo e mais 3 correntes. Então, vou fazer aqui os meus 11 grupos de 2 pontos altos e já venho para continuarmos. Bem, então, aqui o início da minha volta 10. Tenho aqui a minha marca, depois trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 2 pontos altos, sempre separados por 3 correntes, um ponto baixo e mais 3 correntes. E encontrei aqui a minha próxima marquinha. Então, aqui, depois de trabalhar o grupinho de 2 pontos altos, número 11, e tiver a marquinha aqui logo à frente, eu vou fazer assim. Faço 1, 2, 3 correntes e venho no primeiro ponto alto que eu tenho aqui, logo depois da minha marquinha, e trabalho aqui 2 pontos altos. Então, olha, quando eu encontrar a marquinha, eu vou trabalhar dessa maneira. Vou fazer aqui só 3 correntes e no próximo ponto, repito aqui outro grupinho de 2 pontos altos. E a partir daqui, eu vou fazer de novo 11
grupos de 2 pontos altos, sempre separados pelas 3 correntes, o ponto baixo e mais 3 correntes. Então, vai ficar igualzinho essa metade e essa aqui. Então, aqui o meu primeiro bloquinho do lado de cá. Depois, continuo fazendo as 3 correntes, vindo no ponto alto, trabalhando aqui um ponto baixo, mais 3 correntes e mais 2 pontos altos no próximo ponto de base. E seguimos aqui com esse padrão. Até encontrar o início da volta, nós vamos trabalhar assim. Então, eu vou aqui completar a minha e venho encerrando a volta junto com vocês. Bom, então aqui está a marquinha, no local aqui onde nós passamos com apenas 3 correntes. Depois da marquinha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 2 pontos altos, separados sempre pelas 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. E encontrei aqui o final da minha volta, onde está a minha primeira marca. Aqui, olha, para encerrar essa volta, depois desse grupinho, eu faço só 3 correntes e fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. E completei aqui a minha volta 10. Não tira a marquinha, nós vamos nos guiar daqui por diante através dessas marquinhas. E aqui, vamos trabalhar a volta de número 11. A partir da volta 11, nós vamos trabalhar o primeiro espiral. Então, a partir da volta 11, eu não vou mais contornar a volta toda. Vou trabalhar metade da volta, indo e vindo aqui. Então, nós vamos começar a volta 11, subindo aqui 3 correntes, trabalhando um ponto alto no próximo ponto aqui de base. Então, aqui na volta de número 11, nós vamos trabalhar grupinhos de 2 pontos altos e vamos separar um grupo do outro com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, vem nos 2 pontos altos logo à frente e sobre eles trabalha 2 pontos altos, fazendo um em cada ponto de base. Fez 2 pontos altos sobre os 2 pontos de base, nós trabalhamos 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem no da frente e repete os 2 pontos altos. Então, é só isso aqui. Nós vamos trabalhando com esse padrão até fazer 11 grupos de 2 pontos altos aqui. Então, vou fazer aqui os meus e venho para continuarmos. Bem, então, aqui o início da minha volta 11. Fui trabalhando com os 2 pontos altos, 5 correntes e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes 2 pontos altos separados por 5 correntes. E agora, para trabalhar a volta de número 12, eu viro a minha peça e vou trabalhar a volta 12 agora, voltando aqui e começando a construir o nosso espiral. Nós vamos trabalhar aqui da seguinte maneira: começo fazendo aqui 1, 2, 3 correntes, venho no ponto logo à frente e faço 2 pontos altos nesse ponto. Então, aqui na volta de número 12, nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz aqui 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem naquelas 5 correntes de base e conta aqui, olha. 1, 2, 3. Na terceira corrente, atravessa a agulha pelo meio e prende aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo na terceira corrente, sobe mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vem no próximo grupinho de 2 pontos altos e aqui trabalha um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo ponto de base. Então, olha, esse aqui será o nosso padrão da volta 12. Fez os 3 pontos altos? 1, 2, 3 correntes. Correntes de base. Pula aqui, 1, 2, na terceira, atravessa a agulha pelo meio, faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo? 1, 2, 3 correntes.
Próximo grupo de base, 3 pontos altos, e assim nós vamos. Então, com esse padrão é trabalhado a volta de número 12. Eu vou fazer aqui os meus até completar 11 grupos de 3 pontos altos e já vem. Trabalhei a minha volta de número 12, fiz os meus 11 grupos de 3 pontos altos. Agora viro a peça para trabalhar a volta 13. A volta 13 é bem simples, nós subimos 3 correntes para começar, fazemos um ponto alto para cada ponto aqui de base. Então, aqui, na volta 13, nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos. E, separando um grupo do outro, nós fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez aqui as 5 correntes, laça, vem no próximo grupo e faz aqui mais 3 pontos altos. Então, só isso daqui para trabalhar a volta 13. 3 pontos altos, 5 correntes, 3 pontos altos, 5 correntes e vamos até trabalhar 11 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu e já vem. Trabalhei os meus 11 grupos de 3 pontos altos separados por 5 correntes aqui da volta 13. Agora eu viro a peça e vamos trabalhar a volta 14. A volta 14, nós vamos fazer uma diminuição aqui no início. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos sobre esses 2 pontos altos, essas 5 correntes e esse ponto alto aqui. Vai dar um total de 8 pontos baixíssimos até aqui. Então, de onde fechei aqui, venho para o ponto à frente, começo aqui os meus pontos baixíssimos. Bem, então aqui, olha, caminhei com os meus 8 pontos baixíssimos e cheguei aqui, bem, e a partir daqui, então, trabalho a minha volta de número 14. Eu começo com 3 correntes, faço um ponto alto no ponto à frente e 2 pontos altos aqui no próximo ponto. Então, a volta 14 será trabalhada com grupos de 4 pontos altos. E depois de cada grupo, nós fazemos 1, 2, 3 correntes, vamos voltar aqui nas correntes de base, contar 1, 2, 3. Na terceira, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo? 1, 2, 3 correntes. Próximo grupo de pontos, 4 pontos altos. Um nesse e 2 aqui no último. Bem, então, esse é o padrão da volta 14. Nós vamos fazendo grupos de 4 pontos altos, 3 correntes, prende um ponto baixo na terceira corrente de base, mais 3 correntes, 4 pontos altos, 3 correntes, ponto baixo na terceira corrente de base, 3 correntes, 4 pontos altos. Nós vamos trabalhando com esse padrão até construir aqui um total de 10 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer os meus 10 e já vem. Trabalhei aqui os 10 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes da minha volta de número 14. Agora, nós vamos virar aqui a peça e trabalhar a volta de número 15. A volta 15, ela começa com 3 correntes. Vamos fazer aqui um por um sobre esses 3 pontos de base. Então, a volta 15 é trabalhada com grupos de 4 pontos altos, separando um grupo do outro, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem para o próximo grupo de pontos altos e aqui faz mais 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da volta de número 15. No total, serão 10 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 5 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e já vem. Trabalhei aqui os meus 10 grupos de 4 pontos altos, separados por 5 correntes da volta de número 15. Agora, viro a peça e vamos trabalhar a volta 16. A volta 16, começo com 3 correntes, faço um por um nesses próximos 2 pontos. E aqui, no último ponto, faço 2 pontos altos. Então, a volta de número 16 será trabalhada com grupos de 5 pontos altos. Depois de cada grupo, nós sempre fazemos 1, 2, 3 correntes.
Voltamos aqui nas correntes de base, pulamos uma, duas, na terceira atravessamos pelo meio da corrente e prendemos aqui um ponto baixo. Sobe mais 3 correntes e faz mais 5 pontos altos. Trabalha um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, esse aqui é o padrão da volta 16. Nós vamos fazer um total de 10 grupos de 5 pontos altos, sempre separados por 3 correntes, um ponto baixo e mais 3 correntes. Então, eu vou trabalhar aqui a minha, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Trabalhei a minha volta de número 16, fiz aqui 10 grupos de 5 pontos altos, sempre separados pelas 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes. Agora, viro aqui a minha peça e vamos trabalhar a volta de número 17. A volta 17, eu começo com 3 correntes. E aqui vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base e completar 5 pontos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho no próximo grupo de pontos altos de base e aqui trabalho mais 5 pontos altos, fazendo sempre um ponto para cada ponto de base. Bem, então, o padrão da volta 17 será esse. Nós vamos trabalhar aqui 10 grupos de 5 pontos altos, sempre separados por 5 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, trabalhei aqui os meus 10 grupos de 5 pontos altos, separados sempre por 5 correntes da minha volta de número 17. Agora, eu viro aqui a minha peça e vamos trabalhar a volta 18. A volta 18 começa com uma diminuição, então, nós vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos até chegar nesse primeiro ponto alto aqui desse grupo. No total, nós vamos fazer 10 pontos baixíssimos aqui. Então, venho fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto alto. Quando chego aqui nas correntes, trabalho um ponto baixíssimo pegando pelo meio aqui da corrente. Faço um em cada corrente. Então, aqui, trabalhei os meus 10 pontos baixíssimos, cheguei nesse primeiro ponto alto desse próximo grupo. Aqui, nós vamos trabalhar a volta de número 18 da seguinte maneira. Começo com 3 correntes, faço um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto aqui. Depois, faço 2 pontos aqui no último ponto de base. Então, a volta 18 será trabalhada com grupos de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de cada grupo de pontos altos, fazemos 1, 2, 3 correntes. Voltamos aqui nas correntes de base, pulamos 1, 2, na terceira, atravessamos pelo meio e prendemos aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo? 1, 2, 3 correntes. Fez aqui essas 3 correntes, próximo grupo de pontos altos, faz mais 6 pontos altos aqui. Um por um nos 4 primeiros e 2 aqui no 5º ponto. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 18. No total, nós vamos fazer aqui 9 grupos de 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e já vem. Completei minha volta de número 18 com os meus 9 grupos de 6 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 19. Começo a volta 19 subindo aqui 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada ponto de base até fazer 6 pontos altos. Então, a nossa volta de número 19 será trabalhada com grupos de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de cada grupo, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos para o próximo grupo aqui de pontos altos e repetimos aqui mais 6 pontos altos. Então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 19.
Nós vamos ficar aqui no final com 9 grupos de 6 pontos altos separados sempre por 5 correntes. Vou completar aqui o restante dessa volta com essa orientação e já venho. Completei a minha volta 19, fiz aqui os meus 9 grupos de 6 pontos altos separados por 5 correntes. Agora eu viro a peça e vamos trabalhar aqui a volta de número 20. Começo com 3 correntes. Vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base até esse penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, nós trabalhamos 2 pontos altos. Então, aqui na volta de número 20, nós vamos trabalhar grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois de cada grupo de ponto alto, nós fazemos 1, 2, 3 correntes, voltamos aqui nas correntes de base, contamos 1, 2 e na terceira prendemos um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3 correntes. Próximo grupo aqui de base, trabalhamos mais 7 pontos altos, fazendo um por um até o penúltimo e 2 aqui no último ponto. Então, esse aqui é o padrão que vamos trabalhar por toda a volta de número 20. No total, vamos fazer 9 grupos com 7 pontos altos. Eu vou completar aqui o restante da minha. Completei a minha volta de número 20, fiz aqui os meus 9 grupos de 7 pontos altos. Agora, viro aqui a minha peça e vamos trabalhar a volta 21. Começo a volta 21 com 3 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. A volta 21 será feita com 9 grupos de 7 pontos altos. Depois, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes e venho para o próximo grupo aqui de pontos altos e repito aqui mais 7 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da volta de número 21. Eu vou completar aqui a minha. Completei minha volta de número 21, fiz aqui os meus 9 grupos de 7 pontos altos. Agora, nós vamos virar a peça e vamos trabalhar aqui a volta de número 22. Para começar a volta 22, nós vamos fazer diminuição. Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo sobre cada ponto alto, depois um ponto baixíssimo em cada corrente, até chegar aqui nesse ponto alto desse próximo grupo. Então, aqui trabalhei os meus pontos baixíssimos até chegar nesse ponto alto, foi um total aqui de 12 pontos baixíssimos. Agora, vamos trabalhar aqui a volta de número 22. Então, começo aqui subindo 3 correntes, trabalho um ponto alto para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos nesse ponto. Então, aqui a volta 22 será trabalhada com grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Fez aqui os 8 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes. Vem nas correntes de base, conta 1, 2, 3. Na terceira, prende um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3 correntes. Próximo grupo aqui, trabalha mais 8 pontos altos, fazendo um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, é com esse padrão que será trabalhada a nossa volta 22. No final, nós teremos feito aqui 8 grupos com 8 pontos altos. Então, eu vou completar aqui a minha e já vem. Completei a minha volta de número 22, fiz aqui os meus 8 grupos de 8 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar aqui a volta de número 23. Eu começo a volta 23 subindo 3 correntes.
trabalho aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, aqui na volta 23, vamos trabalhar com grupos de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo grupo aqui e trabalho mais 8 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta 23, no final teremos feito aqui 8 grupos de 8 pontos altos. Eu vou completar aqui o restante da minha volta com essa orientação e já venho. Completei minha volta 23, trabalhei aqui os meus 8 grupos de 8 pontos altos, agora viro a peça e vamos trabalhar a volta 24. Eu começo a volta 24 com 3 correntes. Em seguida, trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos. Então, aqui na volta 24, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos em cada grupo. Depois que faz os 9 pontos altos, nós trabalhamos 3 correntes. Prendemos um ponto baixo na terceira corrente aqui de base, mais 3 correntes e mais 9 pontos altos aqui no próximo grupo, fazendo 1 por 1 até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, com esse padrão, será trabalhada aqui a nossa volta 24. No final, nós teremos feito aqui 8 grupos de 9 pontos altos. Eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Completei minha volta de número 24, fiz aqui os meus 8 grupos com 9 pontos altos. Agora, viro aqui a minha peça e vamos trabalhar a volta 25. Começo com 3 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base até o último ponto. Então, eu fiz aqui 9 pontos altos. Depois de cada grupo de 9 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e mais 9 pontos altos aqui no grupo logo à frente. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada a nossa volta 25. Vamos fazer aqui um total de 8 grupos de 9 pontos altos. Completei minha volta de número 25, fiz aqui 8 grupos de 9 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar aqui a volta 26. Eu começo a volta 26 fazendo aqui uma diminuição. Então, vou caminhar com pontos baixíssimos aqui, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto alto, depois um ponto baixíssimo em cada corrente até chegar aqui nesse ponto alto. Caminhei aqui com os pontos baixíssimos, fiz um total de 14 pontos baixíssimos até chegar aqui. Agora, vamos trabalhar a volta de número 26. Eu começo com 3 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, trabalhei aqui um grupo com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em seguida, faço 3 correntes. Venho aqui na base, na terceira corrente, prendo um ponto baixo. Mais 3 correntes e mais um grupo de 10 pontos altos nesse próximo grupo aqui, fazendo 1 por 1 até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar pela volta de número 26. No total, nós vamos fazer 7 grupos de 10 pontos altos aqui nessa volta.
Então, vou trabalhar aqui o meu e já vem. Completei minha volta de número 26, fiz aqui os meus 7 grupos de 10 pontos altos. Agora, nós viramos a peça e vamos trabalhar a volta de número 27. Começo com 3 correntes, faço um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Então, trabalhei aqui 10 pontos altos. Todos os nossos grupos serão com 10 pontos altos aqui na volta 27. Depois de cada grupo, nós fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes e trabalhamos mais um grupo de 10 pontos altos sobre os pontos altos logo à frente, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Bem, então, com esse padrão, trabalhada a volta 27, eu vou completar aqui a minha. No total, vamos fazer aqui 7 grupos de 10 pontos altos. Completei a minha volta de número 27, fiz aqui os meus 7 grupos de 10 pontos altos. Agora, nós vamos virar aqui a peça e vamos trabalhar a volta 28. Então, eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui, olha. Essa aqui foi a primeira diminuição que nós fizemos. Então, eu trabalhei aqui 3 voltas e fiz uma diminuição. Aqui eu comecei a trabalhar 1, 2, 3, 4 voltas e fazer a diminuição. 1, 2, 3, 4 voltas, uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. A partir da volta de número 28, a cada 2 voltas, nós vamos fazer uma diminuição para encerrar aqui a ponta do espiral. Então, aqui, para começar a volta 28, vou caminhar com os pontos baixíssimos sobre todos os pontos altos que tenho aqui nesse grupo, depois sobre todas essas 5 correntes e, por fim, aqui nesse primeiro ponto alto desse próximo grupo. Caminhei aqui com os pontos baixíssimos, fiz um total de 15 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse ponto alto. Agora, vamos trabalhar a volta 28. Começo aqui com 3 correntes, faço um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui eu trabalhei 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos os nossos grupos aqui da volta 28 serão feitos com 11 pontos altos. Depois de cada grupo, fazemos sempre 3 correntes, prendemos um ponto baixo na terceira corrente de base, subimos mais 3 correntes e trabalhamos aqui mais 11 pontos altos. No total, vamos fazer aqui 6 grupos de 11 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui os meus e já vem. Completei a minha volta de número 28, fiz aqui os 6 grupos de 11 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 29. Começo com 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Então, aqui trabalhei um por um, fiz aqui 11 pontos altos. Todos os grupos aqui da volta 29 serão feitos com 11 pontos altos. Depois de cada grupo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem no grupo logo à frente e faz mais 11 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta 29. Nós vamos trabalhar aqui 6 grupos de 11 pontos altos separados por 5 correntes. Então, vou fazer aqui os meus e já vem. Trabalhei os 6 grupos com 11 pontos altos da volta 29. Agora, eu viro a peça e vamos dar início aqui à nossa volta de número 30. Para começar a volta 30, então, eu vou caminhar aqui com os pontos baixíssimos sobre todos esses pontos altos, depois sobre as 5 correntes e esse primeiro ponto alto aqui desse próximo grupo. Então,
Eu vou aqui caminhar com os pontos baixíssimos e venho pra gente continuar. Caminhei, então, aqui com os pontos baixíssimos até chegar nesse ponto alto, fiz um total de 16 pontos baixíssimos. Agora, iniciamos aqui a volta 30 com 3 correntes. Vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 12 pontos altos. Todos os grupos da volta 30 serão feitos com 12 pontos altos. Depois de cada grupo, 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente aqui de base, mais 3 correntes e mais um grupo de 12 pontos altos logo à frente. Bem, então, com esse padrão aqui, será trabalhada a nossa volta de número 30. No final, nós teremos feito aqui 5 grupos de 12 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Completei aqui os meus 5 grupos de 12 pontos altos da volta 30. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta 31. Começo aqui com 3 correntes, faço um ponto alto para cada ponto de base até o meu último ponto. Então, aqui trabalhei 12 pontos altos. No total, vamos fazer aqui 5 grupos de 12 pontos altos na volta 31. E, separando um grupo do outro, fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laçamos e repetimos aqui mais 12 pontos altos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui. Toda a volta 31, eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Completei minha volta 31, fiz aqui os meus 5 grupos de 12 pontos altos. Agora, eu viro a minha peça e vamos trabalhar a volta de número 32. Para começar a volta 32, então, eu caminho aqui com os pontos baixíssimos, um sobre cada ponto alto, um em cada corrente, até chegar nesse ponto alto aqui. Eu vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos e já venho. Caminhei aqui com os meus pontos baixíssimos, fiz um total de 17 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse ponto. E agora, vamos iniciar aqui a nossa volta 32. Começo com as 3 correntes, trabalho um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último, faço 2. Então, trabalhei aqui um conjunto com 13 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui da volta 32 serão feitos com 13 pontos altos. No total, vamos fazer 4 grupos. Depois de cada grupo, 3 correntes. Vem nas correntes de base, na terceira corrente, um ponto baixo. Mais 3 correntes e mais um grupo de 13 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta de número 32 com essa orientação e já venho. Completei a volta 32, fiz aqui os meus 4 grupos de 13 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta 33. Começo com 3 correntes. Trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base até o meu último ponto. Então, aqui trabalhei um total de 13 pontos altos. Na volta 33, vamos fazer 4 grupos de 13 pontos altos, separados sempre por 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem no próximo grupo e começa aqui mais 13 pontos altos. Então, com esse padrão aqui, é trabalhada a volta 33, eu vou completar a minha e já venho. Completei minha volta 33 com os 4 grupos de 13 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar aqui a volta 34. Para começar a volta 34, eu caminho com os pontos baixíssimos até chegar aqui nesse ponto alto. Então, vou caminhar aqui com os meus e já venho. Caminhei com os pontos baixíssimos, fiz aqui um total de 17 pontos e cheguei sobre esse primeiro ponto alto desse grupo. Agora,
nós vamos trabalhar aqui a volta 34, começo com 3 correntes e trabalho um ponto para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos aqui. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiz aqui 14 pontos altos. Aqui na volta 34, nós vamos fazer 3 grupos de 14 pontos altos. Depois de cada grupo, sempre fazemos 1, 2, 3 correntes, prendemos um ponto baixo na terceira corrente de base. Mais 1, 2, 3 correntes e repetimos aqui mais um grupo com 14 pontos altos. Então, vou completar aqui a minha volta 34 e já venho. Trabalhei os 3 grupos de 14 pontos altos aqui da minha volta 34, virei a minha peça e agora vou iniciar aqui a minha volta 35. Começo com 3 correntes, trabalho um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Então, aqui fiz um grupo de 14 pontos altos, nós vamos fazer 4 grupos de 14 pontos altos na volta 35, separando um grupo do outro, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos para o próximo grupo e repetimos aqui mais 14 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui minha volta 35 com essa orientação e já vem. Trabalhei os 3 grupos de 14 pontos altos aqui da volta 35, agora vamos trabalhar a volta 36. Para começar a volta 36, então, eu caminho aqui com pontos baixíssimos até chegar nesse ponto alto. Vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então, aqui eu caminhei com os pontos baixíssimos e cheguei no primeiro ponto alto desse grupo. Aqui eu trabalho a volta 36, começo com 3 correntes, faço um por um até o penúltimo ponto. Chegando no último ponto, faço 2. Então, trabalhei aqui um grupo com 15 pontos altos. Aqui vamos fazer 2 grupos de 15 pontos altos. E aqui entre um grupo e outro, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente de base. Vou completar aqui o restinho dessa volta e já vem. Completei aqui a minha volta 36, fiz os 2 grupos de 15 pontos altos, virei aqui a minha peça e agora vamos trabalhar a volta 37. Começo com 3 correntes, trabalho um por um até fazer 15 pontos altos. Fez aqui os 15 pontos altos, é só fazer 5 correntes e mais 15 pontos altos aqui. Bem, eu trabalhei aqui os meus 2 grupos de 15 pontos altos da volta 37. Em seguida, eu virei aqui a minha peça e caminhei com 20 pontos baixíssimos até chegar nesse primeiro ponto alto aqui. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 38. Eu começo com 3 correntes, faço um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um conjunto com 16 pontos altos. Na volta de número 38, só um grupo de 16 pontos altos. Viramos a peça e trabalhamos a volta 39, começando aqui com 3 correntes, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o último, e teremos feito aqui mais 16 pontos altos. Então, completei aqui minha volta 39 com os meus 16 pontos altos e encerrei aqui
esse lado do espiral. Agora, é só dar uma laçada aqui e cortar essa linha. E esse lado aqui do espiral está pronto. E por enquanto, o meu trabalho está assim. Agora, nós vamos trabalhar outro espiral igualzinho esse aqui que acabamos de fazer, nessa outra metade que nós temos aqui na peça. Bem, e para trabalhar o outro lado do espiral, nós vamos amarrar a linha novamente nesse ponto alto desse grupo aqui de 2 pontos altos que eu tenho logo depois dessa marquinha, na volta aqui de número 10. Essa daqui, a volta 10. Então, amarro nesse primeiro ponto alto desse grupinho de 2 pontos altos que tenho logo depois da minha marquinha. E desse lado aqui, olha, nesse espiral que nós terminamos agora, esse lado aqui é o lado que nós fizemos as diminuições. Então, a minha linha será amarrada nesse ponto alto aqui, que fica logo em seguida do lado aqui do espiral, onde tem as diminuições. Não amarra do lado de cá, não. Desse lado aqui, onde o espiral que nós já fizemos não teve diminuições, porque senão vai dar errado. Então, nós vamos amarrar desse lado aqui, porque agora essa ponta aqui do espiral vai ficar desse lado e as diminuições do lado de cá. Então, temos que amarrar nesse local que eu estou mostrando aqui. Bem, então, é aqui que amarramos a nossa linha. Agora, vamos continuar. Bem, gente, é aqui, depois de prender a linha no local que eu indiquei, tudo que nós trabalharmos daqui por diante é idêntico que fizemos da volta 11 para frente aqui desse lado. Então, eu vou trabalhar aqui agora 11 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 5 correntes. Próximo grupo, 2 pontos altos. Então, vou trabalhando assim até fazer aqui os meus 11. Então, aqui, olha, eu vim trabalhando e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 2 pontos altos. Agora, eu viro a peça e volto trabalhando idêntico fiz na minha volta 12, que é essa volta aqui. Então, eu vou trabalhar 3 pontos altos, fazer 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, vocês estão vendo que é igualzinho. Então, gente, como eu já filmei esse padrão aqui que nós vamos trabalhar daqui pra frente, eu não vou filmar de novo. Eu vou orientar vocês, então, a prosseguir. Então, tem 2 jeitos de continuar agora a trabalhar aqui a peça. Primeiro jeito é, você pega aí uma marquinha, e que nem aqui, ó, tô trabalhando essa volta aqui, que é a volta 12, então, eu amarro a marquinha aqui na volta 12. E copio tudo que eu fiz aqui na volta 12 agora aqui desse lado. Quando eu completar essa volta, eu pego essa marquinha e subo aqui para a volta de cima, que é a volta 13. E então, copio esse padrão que está com a marquinha do lado de cá. E vou indo assim até trabalhar aqui a última volta. Se você não quiser fazer isso, então, você pode fazer o seguinte, se você quiser acompanhar pelo vídeo, é só você descer na descrição do vídeo, que eu deixei lá marcado o momento exato onde começam as voltas de repetição. Eu deixei marcado lá a partir da volta 11, as voltas de repetição. Então, você clica na volta 11 e vai copiando, desde essa primeira volta que vamos fazer desse lado aqui no vai e vem, até a volta de número 39, que é a última volta aqui do espiral. Então, gente, eu vou fazer aqui o meu espiral daquele lado, seguindo o mesmo padrão que ensinei vocês aqui. E, em seguida, eu venho pra gente continuar. Bem, então, aqui está. Trabalhei o segundo lado do espiral. Esse daqui foi o primeiro lado que fizemos juntos. Depois, aquele que eu orientei vocês a repetir de maneira idêntica àquele primeiro que fizemos. E ficou assim. Agora,
vamos fazer uma volta ao redor de toda a peça só com pontos baixos. Do local aqui onde eu trabalhei meu último ponto alto, vou começar a descer por esse lado das diminuições com pontos baixos. Então, vamos lá. Bem, então vamos lá para o nosso acabamento. Aqui o meu último ponto alto, em seguida eu faço aqui uma corrente e trabalho aqui, pegando nesse ponto alto, 2 pontos baixos. Fez 2 nesse, vem no da frente e faz mais 2. Então, aqui, olha, todas as vezes que nós encontrarmos esses pontos altos que descem aqui de uma volta para outra na diminuição, nós vamos trabalhar dessa maneira: 2 pontos baixos aqui, 2 aqui. Depois, em seguida, eu tenho aquelas 5 correntes onde já tenho pontos baixíssimos. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, aqui, nas 5 correntes, entre um grupo e outro, fiz 4 pontos baixos. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essas 5 correntes, vamos fazer 4 pontos baixos. Depois, nós vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto. Esses pontos altos, eles já têm o ponto baixíssimo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, no ponto alto mesmo. Então, só isso daqui para fazer aqui o contorno da parte das diminuições. Eu vou trabalhar aqui todo o meu até eu chegar no local onde vou passar de uma espiral para o outro e venho para a gente continuar. Bem, então aqui desci pelo lado das diminuições e encontrei aqui o local onde vou passar desse espiral para o próximo. Tenho aqui de base 3 correntes, então nessas 3 correntes faço apenas 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos nessas 3 correntes, nós vamos agora subir fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui de base. Bem, então é com esse padrão que nós vamos seguir aqui trabalhando. Quando nós chegamos aqui nessa ponta em cima, eu faço 2 pontos baixos aqui, uma corrente, e o primeiro ponto baixo aqui de cima, nessa corrente aqui, atravesso pelo meio dessa corrente, faço um ponto baixo. Depois sigo um por um, com o mesmo padrão que orientei vocês. Todas as vezes que nós trabalharmos o último ponto baixo aqui e for virar, também nós fazemos uma corrente para virar os cantinhos. Essas pontas de linhas que nós encontrarmos aqui, nós já prendemos por debaixo dos pontos e assim já arrematamos. Depois é só cortar a ponta. E assim que encerrarmos essa volta aqui de pontos baixos, o nosso trabalho estará completo. Então, encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário. E, se quiser assistir mais vídeos do nosso canal, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.